Fala, meu povo, seja muito bem-vindo à aula 46 do Inglês da Vida Real. Na aula de hoje, você vai aprender inglês através de uma história. E essa aula está dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos passar pelo texto, entender a história, tem o texto escrito em inglês e português. E na segunda parte, nós vamos focar no inglês. Vocabulário, gramática, um pouco de pronúncia e outras coisas mais. Então vamos lá, vamos começar? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder as próximas aulas e vem comigo. A história de hoje se chama Um Dia Chuvoso. The rain poured relentlessly, a rhythmic patter against the windows of the small, dimly lit cafe. Mia sat at her favorite corner table, a book open in front of her. Though she hadn't turned a page in over 20 minutes, her mind was elsewhere, lost in the thoughts that accompanied the storm outside. Then the door chimed. A gust of wind and rain swept into the cafe, followed by a man who looked equally disheveled and charming. His coat was drenched, his dark hair plastered to his forehead, and his smile was apologetic, as he mumbled an apology to the barista for tracking water onto the floor. Mia couldn't help but notice him. There was something captivating about his presence, as though the storm had blown him into her world intentionally. She returned her gaze to her book, feigning disinterest. But her heart raced when he approached the counter just a few feet away. "Hot chocolate, please," he said, his voice warm despite the cold outside. When he returned to find a seat, their eyes met. It wasn't one of those fleeting glances exchanged between strangers. It lingered, carrying a weight neither of them understood. Embarrassed, Mia quickly looked away, but not before noticing the way his lips curled into a small smile. The man chose a table near hers, setting his cup down with care. Mia's focus remained on her book, but her attention drifted to him. She caught glimpses of him sipping his drink, gazing out the window, and occasionally scribbling in a leather-bound notebook he had pulled from his bag. "Excuse me," he said suddenly, breaking the silence. Mia's head snapped up, her cheeks flushing. "Yes?" she replied, startled. He held up his notebook. "Would you mind if I borrowed a pen? Mine seems to have run out." Relieved, Mia reached into her bag and handed him a pen. "Here," she said, her voice steadier than she expected. "Thank you," he said, his smile widening. "I'll return it in a minute." "Take your time." Minutes turned into an hour. The rain eased, but neither of them moved. When he finally stood to leave, he walked over to her table to return the pen. "Thank you again," he said. "I'm Ethan, by the way." "Mia," she replied, her heart fluttering. He hesitated, as though debating something. "Do you come here often?" She nodded. "Every weekend." His smile deepened. "Then maybe I'll see you here again." As Ethan left, Mia felt a strange warmth despite the lingering chill of the storm. The cafe seemed quieter, lonelier without him there. She glanced at the table where he had sat and noticed something beneath his empty cup. A folded piece of paper. Curiosity got the better of her. She walked over and picked it up, unfolding it carefully. Inside was a sketch of the cafe, beautifully detailed. In one corner of the drawing was a small figure, unmistakably her, engrossed in a book. Below it, he had written, "Some moments are worth capturing. See you next weekend, Ethan." Mia's cheeks flushed as she tucked the note into her book. The rain had stopped, but her heart was racing.
For the first time in a long while, she felt a spark. A tiny flicker of something that could grow, weather permitting. The end. Ó, olha que beleza. Vamos falar um pouquinho agora de vocabulário? Vamos lá, pessoal. The rain poured relentlessly. A chuva caía implacavelmente, né? Relentless. Uma coisa que é relentless é implacável, né? Se o cara, né, o fulano de tal é relentless, ela é implacável, ele não para, né? Aquele cara que fica ali. Então, relentlessly é implacavelmente. Ela caía de forma implacável. The rain poured relentlessly. A rhythmic patter against the windows of the small, dimly lit cafe. Então tá, um café mal iluminado é um dimly, que vem de dim, né? Quando você tem dim, é que tá ali a luz baixa, aquela coisa, tá aquele café com um tema, né, de aconchego, então uma luz bem fraquinha, dimly lit. O lit é da iluminação, lit. Então, dimly lit é de controlar a iluminação, ou seja, mal iluminado, com uma iluminação baixa ali, né? Aquela coisa do aconchego. Mia sat at her favorite corner table. A Mia estava sentada na sua mesa de canto favorita. Então, Mia sat, né? Sat é o passado de sit, que é sentar. Então, a Mia sentava, estava sentada. Se resume a Mia sat. É uma forma de falar isso. Ela estava sentada ali. Mia sat. É onde ela sentava. A book open in front of her. Um livro aberto na frente dela. Na frente de alguém é in front. Como é na frente dela, então é in front of her. In front of her. Though she hadn't turned a page in over 20 minutes. Embora ela não tivesse, né, não virou uma página em mais de 20 minutos. In over, em mais de 20 minutos, né? Esse in over é para falar esse negócio de que já passou de 20 minutos. Em mais de 20 minutos. Poderia até ser em 20 minutos, né? Então, o over, ele dá essa ideia de transcendência, né? Passou dos 20 minutos. In over 20 minutes. Então, por exemplo, você vai falar assim, in over 20 years, em mais de 20 anos. Você vai estar falando aquele período. Então, ao longo desses 20 anos, em mais de 20 anos, nesse período de tempo, I have never seen a player like this. Eu nunca vi um jogador como esse. Então, você estabelece um período de tempo que pode ser alguns minutos, né? Ali, no caso dela, ela não virava uma página in over 20 minutes. Mas você pode falar, em esse período de 20 anos, in over 20 years, eu nunca vi um jogador como esse, tá? Her mind was elsewhere. A mente dela estava em outro lugar. Em outro lugar, elsewhere. É uma mistura de duas palavras, né? Else, que é outra coisa, else, algo, né? Um algo, no sentido de ser outra coisa. Outro lugar, nesse caso, porque é where. Where é onde, lugar. Então, elsewhere, em outro lugar. Estava com a cabeça elsewhere. Lost in the thoughts. Perdida nos pensamentos, tá? Então, thought, se você pegar a palavra thought por si só, é pensamento, né? Pode ser pensamento, tá? E ela pode ser o passado de pensar. I thought you were coming with us. Eu pensei, imaginei se você viria com a gente. Eu imaginei que você ia com a gente. Eu pensei que você ia com a gente. I thought you were coming with us. Nesse caso, é o pensamento em si, né? No plural, thoughts. Lost in the thoughts. Perdida nos pensamentos. Then the door chimed. A gust of wind. Uma rajada de vento. Gust of wind. Uma rajada, aquela que vem com tudo, né? Followed by a man who looked equally disheveled and charming. Seguida por um homem que parecia igualmente disheveled, desgrenhado. Olha que palavra boa, né? Desgrenhado, meio, né? Todo desgrenhado ali, meio largado e tal. Disheveled.
e charming ao mesmo tempo. Uma mistura confusa, né? Desgrenhado, mas charmoso. His coat was drenched. O casaco estava encharcado. Se você tem uma coisa que tá drenched, encharcado. Cara, eu fui fazer um treino e eu corri 22 quilômetros. Então a minha camisa ficou drenched. A camiseta aqui ficou drenched. His dark hair plastered to his forehead. O cabelo escuro dele, plastered, grudado. Plastered na testa. To his forehead. Forehead, testa. And his smile was apologetic. O sorriso dele era de desculpas, tá? Apologetic vem de apologize, de apology. A palavra apology é desculpas, pedido de desculpas, né? You owe her an apology. Você deve a ela um pedido de desculpas. Você deve pedir desculpas a ela, né? Você deve desculpas a ela, né? Apology. Quando ele fala apologetic, o sorriso dele era de pedir desculpas, né? His smile was apologetic, as he mumbled an apology to the barista for tracking water onto the floor. Enquanto ele murmurava, murmurava, né? No passado. Mia couldn't help but notice him. A Mia não pôde deixar de notá-lo, né? Couldn't help, quando você fala que alguém couldn't help, é inevitável. Ela não pôde, but notice him, deixar de notá-lo. Não pôde deixar de fazer aquilo. Era inevitável fazer aquilo. Então ela não tinha como ela não notar o cara. There was something captivating about his presence. Havia algo captivating. Captivating é cativante, né? Então, there was something, havia algo. There was, havia. Algo, something, captivating about his presence. Sobre a sua presença. Esse about, em sua presença. Havia uma coisa cativante em sua presença, né? As though the storm had blown him into her world intentionally. She returned her gaze to her book. Ela voltou seu gaze, olhar, gaze. Feigning disinterest. Fingindo. Feigning disinterest, né? Fingindo, feigning. But her heart raced when he approached the counter just a few feet away. Mas o seu coração disparou quando ele se aproximou do balcão a poucos metros de distância, né? A few feet é pés, né? Nos Estados Unidos eles usam feet para falar de pé, de distância, né? É uma conversão diferente de metros. Eu coloquei como metros, que é a nossa realidade aqui e da maior parte do mundo, mas nos Estados Unidos eles usam feet. A few feet, a poucos metros. Away é de distância. Tá? Então, away, de distância. Hot chocolate, please, he said, his voice warm despite the cold outside. Então, ele fala, chocolate quente. Ele diz em sua voz quente, apesar do frio lá fora. Despite, né? Então, despite the cold outside. Apesar. When he turned to find a seat, their eyes met. Quando ele se virou para encontrar um assento, os seus olhos se encontraram. Their eyes, seus olhos, met, se encontraram. It wasn't one of those fleeting glances exchanged between strangers. Não foi um daqueles olhares fugazes, trocados entre estranhos, tá? Quando você troca olhares, então é exchange. Uma troca é um exchange, né? Por isso que até que tem casas de câmbio que chama exchange alguma coisa, que é troca, é o câmbio. Né? Então é a exchange, que a gente chama de exchange rate, né? O exchange rate é a taxa de câmbio. Exchange rate, taxa de câmbio. Exchange é o câmbio, é a troca, né? O câmbio, e rate é a taxa. Qual que é o rate que você está usando, né? Rate pode ser usado para falar de avaliação de uma nota. Quando você dá um rate, lá você recebe uma comida no iFood, aí você avalia, aquilo é um rate. É a nota que você dá, né? No Uber, mesma coisa. Então, o exchange rate se transforma
em taxa de câmbio, tá? Você que precisa aprender o inglês da vida real, o link está na descrição por apenas R$ 49 por mês. Corre, se inscreva, porque esse preço vai subir e você vai ficar de fora. It lingered, carrying a weight neither of them understood. Demorou, então foi uma coisa demorado, né? Lingered, quando leva tempo, quando a coisa se arrasta, né? Carregando um peso que nenhum deles entendia. Então, carregando um peso, neither of them, que nenhum deles. Neither é negativo, então nenhum deles, quando vem com of them, nenhum deles entendia, understood. Embarrassed, Mia quickly looked away. Envergonhada, ela rapidamente desviou o olhar. Então, desviar o olhar vem de look, é olhar, looked, o olhar, né, no sentido de bater o olho, de ficar olhando. Away, distância, lembra que a gente falou da distância? Não sei quantos metros de distância, away. Então, o que ela fez? Ela looked away, ela olhou a distância, ela olhou para longe, né? Ela jogou o olhar dela para uma distância, ou seja, ela desviou o olhar. Ela olhou, né, mudou, ela ficou sem graça e, olhou para outro canto. Looked away, but not before noticing the way his lips curled into a small smile. Mas não antes de perceber, de notar, noticing. But not before noticing. Então, o noticing aqui com o ing é o ato de notar. Mas não antes, but not before, de notar, noticing. Ele vem depois da preposição before e é muito comum que um verbo, nesse caso notar, que é o verbo notice, que ele tem essa característica de depois da preposição, né? Então, before noticing, antes de notar. Tá? Então, nesse caso, o noticing não é notando, ele não é notando, não. É diferente, você está falando assim, antes de perceber, antes de notar. Então, antes desse ato de notar, de perceber, de se dar conta, tudo isso são algumas interpretações válidas para a palavra notice. Então, but not before noticing, não antes de notar, the way his lips curled into a small smile. The man chose a table near hers, setting his cup down with care. Ele coloca a xícara dele com cuidado, with care, sabe? Com cuidado, with care. Mia's focus remained on her book, but her attention drifted to him. Mas a sua atenção se desviou para ele. Drift, esse drifted, que a gente fala, né? Drifted, só que quando você junta com to, você encaixa, então você tira o drifted to him, vira drift to him. Drift to him. Você meio que elimina o som do T e D aqui no final, né? Drifted vira drift to. Porque você tem que encaixar o to. Então não tem como falar drifted to him. Drifted to him. Não tem como. Drifted to him. Drifted to him. Não. Drift to him. Repete comigo. But her attention drift to him. Sem medo. Como que eles vão entender o contexto? Eu sempre falo isso. Melhor, como que ele vai entender que eu estou falando drifted e não drift? Pelo contexto, tá? Tá contando a história, tá no passado, uma coisa que já aconteceu, então fica implícito que o verbo está no passado. Não é só o som da palavra que traz o significado, o contexto é tão importante, se não mais, do que o próprio som. Porque muitas vezes você elimina o som, que é o passado, né, o ED no final, mas fica o contexto e as pessoas entendem porque é assim que eles falam, tá? She caught glimpses of him sipping his drink. Ela viu de relance, né? Então, she caught, pegou glimpses, né? Caught é de pegar no passado, glimpses é um relance, é bater o olho. Tum. Então, ela viu de relance ele tomando a sua bebida, né? Sipping é dando goles, sipping his drink. Um golinho, tá tomando ali um café, um chá, né? Sipping his drink. Gazing out the window. And occasionally scribbling in a leather-bound notebook he had pulled from his bag. E ocasionalmente rabiscando,
né? Esse rabiscando, scribbling, rabiscando ali alguma coisa, sabe? Fazendo um triangulinho ali, alguma coisinha ali no caderno, no papel, scribbling. Excuse me, he said, suddenly, breaking the silence. Mia's head snapped up, her cheeks flushing. Cabeça da Mia se levanta, de repente, as suas bochechas corando. Her cheeks, bochecha, cheeks, flushing, corando, flushing. Yes, she replied, startled. He held up his notebook. Ele ergueu. Held up, erguer. Would you mind if I borrowed a pen? Você se importaria se eu pegasse uma caneta emprestada, né? Você se importaria, would you mind? Sempre que você quiser perguntar isso, né? Você se importaria se, would you mind? Uma forma bem educada de pedir alguma coisa para alguém, né? Would you mind if, with ali, se, né? Would you mind if? Mine seems to have run out. A minha parece ter acabado. Run out. Acabou. Run out. Relieved, Mia reached into her bag and handed him a pen. Aliviada, ela enfia a mão na bolsa e entregou a ele uma caneta, né? Entregou, pessoal, handed. Vem de hand, que você usa, hand, a sua mão. A palavra hand pode ser a mão e pode ser o verbo de entregar, de manusear, no sentido de passar alguma coisa. Porque você pega na sua mão e você hand isso para a pessoa. Então, como ela entregou no passado, handed him a pen. Here, she said, her voice steadier than she expected. Thank you, he said, his smile widening. I'll return it in a minute. Eu devolvo em 1 minuto. Então, eu devolvo, I'll return. O quê? A caneta. Para não repetir caneta, no português, você não precisa. O sujeito ele pode ser oculto. Eu devolvo. Aqui oculto está o quê? A caneta, que é óbvio que está falando da caneta. No inglês, você precisa ter um sujeito. Então, ele usou uma preposição, um pronome it, que é tudo aquilo que não é um ser humano. Então, se não é uma pessoa, como é uma caneta, I'll return it in a minute. Isso aqui muitas vezes passa batido, porque o it é pequenininho, né? Então, quando você fala ele isolado, it, você pode falar assim, estoura o T e ele não passa batido. Quando ele vem no meio da frase, numa conversa, num filme, numa série e tudo mais, ele passa batido, porque as pessoas falam, né, podem falar, né, um dos sotaques não é nem um sotaque, né? Uma forma de pronunciar é tirando o peso do T para encaixar o resto das palavras. Então, I'll return it in a minute vira I'll return it in a minute. I'll return it in a minute. Percebe como ele passa batido? Se você não sabe que ele está ali, fica difícil de pegar, né? I'll return it in a minute. Ah, thank you, he said, his smile widening. I'll return it in a minute. Pegou? Então, se você não sabe, né, que ele está ali, é difícil de pegar. Mas ele está ali, tá bom? Take your time. Minutes turned into an hour. Minutos turned. Se transformaram. Turned. The rain eased. A chuva diminuiu. Maneirou. Eased. When he finally stood to leave, he walked over to her table to return the pen. Ele foi até a mesa dela. He walked over to her table. Até a mesa dela. Thank you again, he said. I'm Ethan, by the way. Eu sou o Ethan, a propósito. By the way. Eu sou o Ethan, a propósito. By the way. Mia, she replied, her heart fluttering. He hesitated, as though debating something. Ele hesitou como se tivesse debatendo algo. As though. Esse as though, né? Então ele fez isso como se tivesse acontecendo aquilo. He hesitated as though debating something. Do you come here often? Você vem aqui com frequência? Often, frequentemente, com frequência, que é mais comum, né? Porque oftenly seria mais frequentemente, mas também dá para interpretar dependendo da frase, né? Do you come here often? She nodded. Every weekend.
His smile deepened. Then maybe I'll see you here again. Então, talvez, maybe, talvez. As Ethan left, Mia felt a strange warmth despite the lingering chill of the storm. Ela sentiu um calor estranho, apesar do lingering chill. O chill é o frio, né? Um frio ali, um negócio, um arrepio, né? Chill. Lingering é persistente, que prolongado, que se arrastou um pouco. Lingering chill of the storm, da tempestade. The cafe seemed quieter, lonelier, without him there. Então o café parecia mais silencioso, quieter, mais solitário, lonelier. Quiet, quieto, silencioso, né? De silêncio. Lonely é solitário. Então, quiet, quieter, mais. Lonelier, mais. Então, esse ER no final é aquilo, só que mais, né? Então, quiet, quieto. Quieter, mais quieto, mais silencioso. Lonely, solitário. Lonelier, mais solitário. Tá? Palavras de até uma ou duas sílabas, essas palavras mais curtas, você coloca esses adjetivos, né? Você consegue colocar o ER no final e transformar ele em mais. Esse mais vem daí, né? Então, você não precisa falar more quiet, não. Ou more quieter, né? Você pode falar quieter, lonelier, tá? She glanced at the table where he had sat and noticed something beneath his empty cup. Onde ele estava sentado, né? E notou algo embaixo, beneath, tá? TH pronúncia igual de thank you, thought, tudo isso, né? Beneath his empty cup. A folded piece of paper, um pedaço de papel dobrado, folded, né? Folded, dobrado. Curiosity got the better of her. A curiosidade levou a melhor sobre ela. Curiosity. Muita gente tem dificuldade com essa palavra. Não é fácil, mas vamos lá, ó. Q, esse primeiro aqui, C-U, você vai falar Q. Aí depois vem o curiosity. Ou, se você não quiser falar curiosity, você pode falar curiosity. Você pode falar um som de T, CT ou Siri, como se fosse Siri mesmo, com R, né? O som do nosso R. Curiosity. Repete comigo. Curiosity. She walked over and picked it up. Ela se aproximou e pegou o quê? O bilhete. Picked up é pegar no passado. Picked up. Só que ela pegou o quê? O bilhete. Para não repetir bilhete, ele usa de novo aqui o it. Porque o bilhete é um bilhete e não é uma pessoa. Então, she walked over and picked it up. Aqui é a mesma coisa. O it tá ali, mas é difícil de perceber. Se você só tá ouvindo, passa batido. Picked it up. She walked over and picked it up. She walked over and picked it up. Percebe? Unfolding it carefully. Desdobrando-o cuidadosamente. Ó, o it aqui de novo. Unfolding it carefully. Unfolding it carefully. Ó, como passa batido, né? Unfolding it carefully. É o tipo da coisa que é simples e ao mesmo tempo demora para aprender. Então, se você tem dificuldade com o it, não se sinta mal, porque é um negócio que pega para muita gente. É diferente por a questão toda de como ele é usado e também por causa do som, difícil de pegar, dependendo da frase. Né? Muitas vezes é difícil. Inside was a sketch of the cafe, beautifully detailed. Dentro havia um esboço, um sketch. Aquilo que ele estava rabiscando é um sketch, é um esboço. Por isso que é um negócio que ele estava rabiscando, né? Que não tem um compromisso de ser um negócio muito fiel. É um esboço do café, né? In one corner of the drawing was a small figure. Em um canto do desenho of the drawing, unmistakably her, engrossed in a book.
Below it, he had written, "Some moments are worth capturing." Alguns momentos valem a pena serem capturados, tá? Are worth. Worth é de valer a pena. This is worth it. Isso vale a pena, né? O worth é valer a pena. Só que alguma coisa tem que valer a pena, né? Por mais que não tenha aqui nessa frase, é só um exemplo, né? Então não tem o que tá valendo. Você não tem o que é o assunto. O que vale a pena? É isso. Isso o quê? A situação, esse emprego, uma viagem, pode ser qualquer coisa. Então, para valer a pena, você tem que colocar o it aqui. Então, this is worth it. Isso vale a pena, tá? Eu posso falar também, né? I don't think it's worth it. Eu não acho que vale a pena. Então, I don't think, eu não acho que it's worth it. Que vale a pena. Mesma coisa, né? Só tô falando que não vale. E também posso usar para mim, uma pessoa. I am worth a lot. Essa é uma frase diferente, né? Quando eu falo assim, eu valho muito. Tô falando de mim, uma pessoa. Então, não tô usando o it, porque eu tô falando que I am worth, né? Eu sou de valor, eu tenho valor, né? Ou eu tenho muito valor. Aqui eu traduzi como eu valho muito, né? Ou eu poderia até colocar, eu tenho muito valor, né? I am worth a lot. Então, de valer a pena ou de ter valor é worth. Some moments are worth capturing. Alguns momentos valem a pena serem capturados. See you next weekend, Ethan. Mia's cheeks flushed as she tucked the note into her book. As bochechas dela coraram quando ela colocou o bilhete em seu livro, tá? Essa palavra tucked vem de tuck, né? Tuck. Aqui eu coloquei como colocar, né? Tuck. Ela coloca o bilhete no livro. Ela pega o bilhete e faz assim. Só que esse gesto de fazer o tuck, então tuck, colocar, enfiar, tá? Pode ser prender. Vou te explicar o porquê, tá? Quando ela pega o bilhete e coloca no livro, tá colocando ali, ela tá enfiando ele no livro. Já pode ser enfiar, colocar. Quando você fala de uma cama, fazer a cama, sabe quando você pega o lençol, o edredom, né? Normalmente o pessoal pega o lençol e faz assim embaixo do colchão. Você tem o colchão, você tem o box, aquelas camas box, e aí você pega o lençol e faz assim, ó, enfia ele entre o colchão e o box. Então isso daí é o tucking. É o ato de pegar o lençol e prender ele ali embaixo do colchão. Eu odeio quando faz. Tem gente que... A Tati adora dormir assim, a minha mulher. Ela adora dormir com o negócio enfiado assim, o pé fica preso assim, ó. Cara, eu odeio isso. Então eu entro na cama, eu já saio chutando o lençol para soltar ele da cama. Então, esse tucking é de enfiar o lençol, de prender ele, de colocar ele ali entre o colchão e o box, né? Então, o tuck pode ser colocar, pode. Agora, outra forma de falar colocar, que é um outro tipo de colocar, é a palavra put. Can you put this over there? Você pode colocar isso ali? Então, estou te dando isso aqui e falo, ó, você pode colocar isso ali? Can you put? Então, esse colocar, né, você pega a garrafa e coloca ali em cima da pia, é diferente de pegar o bilhete e colocar dentro do livro. The rain had stopped, but her heart was racing. For the first time in a long while, she felt a spark. Pela primeira vez em muito tempo, in a long while, a tiny flicker of something that could grow, weather permitting. The end. Pessoal, o material está na descrição aqui, o PDF. É só fazer o download, clique no link, faça o download, é de graça e é seu. E se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos para a gente ajudar cada vez mais pessoas. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.